a gente vê que as pessoas menos desenvolvidas moralmente, elas ainda têm a crueldade dentro delas. Mas elas têm, dentro delas ainda, existe, todos nós temos, o senso de crueldade. Por muitas vezes, esse senso ainda não tá evoluído, ele precisa florescer, né? Todos nós temos. Então, essas pessoas que são os povos primitivos, os selvagens, essas pessoas assim, que fazem isso com essa tribo, que faz isso com essas crianças, eles vão ter, com o passar do tempo, né? É o vai e vem das encarnações, né? Por isso existe as encarnações, né? Que rege a todos nós. As pessoas vão renascer por várias e várias vezes até que eles vão ter esse senso, né? Isso vai se apurando. E ali mesmo diz, né, que por muitas vezes se reencarnam entre eles espíritos mais evoluídos que vão ensinando eles o que é o certo, né? Sempre tem um líder. E outras vezes esses espíritos renascem no meio de famílias que se fala assim, gente, meu Deus, todo mundo naquela casa é tão evoluído e tem um assim. Sim, ele veio para aprender. Né? Ele precisa dessa companhia dessas pessoas para que ele possa desenvolver. E assim, sucessivamente, ele vai evoluindo. Vamos falar agora sobre a pena de morte. A pena de morte já existia entre os povos primitivos. No Código de Hammurabi, acho que é isso, o mais antigo documento legislativo de que se tem notícia, promulgado por volta do ano 2000 a.C., já se previa a pena de morte para determinadas infrações. E no decorrer da história da humanidade, inúmeros espíritos foram vítimas desse assassinato legal. Sócrates, Giordano Bruno, Joana d'Arc, o próprio Jesus Cristo e tantos outros. Comparando-se esse passado histórico com a atual civilização, torna-se necessário admitir que, embora as leis sociais ainda deixem muito a desejar, grande foi o progresso moral da humanidade ao restringir entre alguns povos a pena de morte, limitando a sua aplicação. Uma observação mais atenta ao notar-se a um novo espírito humanitário a beneficiar o acusado de um crime, mesmo aquele reconhecidamente culpado em relação ao que se aplicava em tempos passados. Embora a lei de conservação atribua ao homem o direito de preservar a própria vida, ele não deverá usar esse direito para eliminar da sociedade um membro considerado perigoso. O próprio homem descobrirá outros meios de se preservar do perigo sem ser o de matar. A pena de morte fecha ao réu as portas do arrependimento, frustrando-lhe as oportunidades de renovação. Cabe ao homem a obrigação moral de proporcionar àquele que errou a oportunidade de corrigir seus erros. A pena de morte, que deverá ser banida da sociedade civilizada, jamais foi uma necessidade, mesmo entre os povos mais antigos. Porém, o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Quem fere pela espada, por ela será ferido, disse Jesus, corroborando a lei de ação e reação amplamente explicada pela doutrina espírita, segundo a qual cada um deve responder pelos seus atos perante Deus. Muitas vezes, grandes criminosos resgatam seus erros em prolongadas e dolorosas reencarnações com enfermidades incuráveis ou renascendo em corpos mutilados. O importante é saber que a justiça divina é equitativa e que ninguém jamais fica impune. Os crimes cometidos têm que ser resgatados de uma forma ou de outra, para que os espíritos infratores aprendam a assimilar a lei de Deus, que prescreve o amor ao próximo como a si mesmo. A essa superação, este evoluir incessante, que faz com que o espírito, enquanto princípio inteligente individualizado, ao submeter-se às renovações gradativas das encarnações, aflore suas potencialidades enquanto essência inteligente do universo. Né?
Em alguns países ainda existe a pena de morte, bem raramente, porém existe. Então, aqui eles estão falando que a gente é completamente contra a pena de morte, né? Porque, por vários motivos. Primeiro, porque não devemos tirar a vida de ninguém, nós não somos dona da nossa e nem da de ninguém. E que a justiça de Deus, ela é maior que tudo, né? Essa pessoa, se ela fez algo de errado, a sociedade tem o direito de tirar ela da sociedade, né? A pessoa vai ficar presa, pode até ter prisão perpétua ou qualquer coisa assim, mas nunca jamais tirar a vida. Porque esse espírito pode se arrepender ainda em vida. E eu acho e acredito que deve ter muitos que se arrependeram. E a gente ainda pode estar julgando errado, né? Quantos são condenados sem prova, ou existem provas erradas, ou as provas não são verdadeiras, e a pessoa foi condenada e está lá. Não existe vítima inocente, né? Como a gente sempre costuma falar, mas existe a lei de Deus, né? E a Deus tudo é certo. Então, como eu sempre costumo falar, não adianta você falar, eu perdoo fulano, ou me perdoe fulano, porque eu fiz tal coisa, porque só o perdão daquela pessoa não adianta. Você precisa consertar o que foi de errado. E aí o conserto está aqui, aonde se nascem pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa é tão boa, por que ela tem essa doença? Aquela pessoa é tão maravilhosa e nasceu desse jeito. Puxa, que coisa! São as leis da encarnação, né? Que ali está depurando-se um espírito. Agora vamos ver o que Jesus nos diz. Ele fala, não vim trazer a paz, porém a divisão. Julgais que eu tenha vindo para trazer a paz? Não. Eu vos afirmo o contrário, vim trazer a divisão. Isso está em Lucas, no capítulo 12, versículo 51. Torna-se sumamente difícil um confronto entre essas incisivas palavras pronunciadas por Jesus, quando, de modo geral, encontravam-se no Evangelho apenas palavras de brandura e de tolerância. Por isso, é necessário não se ater às palavras em si, mas captar a essência moral que elas encerram. O sentido profundo dessas palavras decorre da certeza que o mestre tinha de que sua doutrina não se implantaria entre os homens sem lutas e dissensões. Numerosos conflitos surgiriam no mundo em seu nome. Diferentes religiões cresceriam à sombra de seu evangelho, desvirtuando seus ensinamentos em favor de interesses particulares. Em defesa dos dogmas e de sistemas religiosos ultrapassados, lutas fratricídias surgiram na face da terra, usando-se o nome de Cristo como justificativa. Espadas seriam desembainadas, dividindo famílias, provocando discórdia entre todas as nações. Jesus veio trazer a divisão à terra, na medida em que alerta os homens para a consciência de seus erros, destruindo as ervas daninhas da intolerância. Somente assim, a doutrina do amor, por ele revelada, poderia se implantar sobre os escombros das antigas concepções religiosas que, em vez de unir, separavam as criaturas. Dessas palavras incisivas de Jesus, extrai-se o ensinamento de que espada significa o instrumento renovador que não compactua com os erros humanos, nem contemporiza com suas falhas voluntárias daqueles que desejam manter o mundo acorrentado a tradições inócuas, vivendo sobre a égide da superstição, do medo e do fanatismo. É importante notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrava em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Sócrates, o grande filósofo grego, também propagou uma doutrina até certo ponto com acentuada analogia de Cristo. Entretanto, ela não prevaleceu no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, porque não havia chegado o seu tempo. Ele semeou seus princípios religiosos numa nação despreparada moralmente em função da grande aceitação dos cultos e dos costumes pagãos. Jesus veio trazer a divisão porque proclamava uma doutrina que solapava pela base os abusos em que viviam os fariseus e os saduceus, escribas e sacerdotes daquele tempo.
e por isso foi levado ao Calvário, julgando o homem que, matando o idealista, aniquilaria a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque estava alicerçada sobre a verdade, e tomou vulto, porque correspondia aos desígnios de Deus. Por força de suas ideias renovadoras, Cristo foi visto pelos romanos como um revolucionário qualquer, que vinha subverter a ordem social vigente. A espada renovadora de Cristo incita o homem à luta, não pelo derramamento de sangue, mas a luta interior de cada um. A árdua luta contra seus próprios inimigos. Quem são eles, gente? O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Se Jesus usou palavras meigas e consoladoras para os pequeninos e pobres de espíritos, se prometeu a bem-aventurança aos aflitos, aos famintos e aos sequiosos de justiça, também soube usar de palavras cortantes e incisivas para os seus escribas e fariseus de todas as épocas, que mantêm o povo na ignorância e no fanatismo. Não creiais que a doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas, das quais meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiveram a mesma fé. Desta passagem evangélica, extrai-se o ensinamento de que os homens devem se compenetrar, de que somente pela luta em prol do aprimoramento moral é que a humanidade poderá assimilar as essências das leis morais que regem a harmonia do universo. Assim como a destruição, a guerra e os flagelos são instrumentos desencadeadores da evolução, também essa divisão a que se refere Jesus se faz necessária para que o espírito possa alçar novos voos em direção ao seu destino imortal. Né? Vejam bem que Sócrates, aí, ele só jogou a semente, né? Porque não era chegada a hora. Então, tudo tem sua hora. Sócrates jogou a semente, mas ela não nasceu naquele momento. Precisaria vir Jesus. Então, quando ele fala que ele foi meigo para aqueles que precisavam, ele foi mais severo para aqueles que não estavam entendendo. Eles tinham a inteligência, porém eles não tinham a moral. Então, ele precisava fazer tudo aquilo que foi feito. A espada que ele está falando é para tirar nós da ignorância que nós vivemos, né? Nós somos ignorantes, nós não entendemos que o que vai fazer com que nós permanecemos bem é o perdão e o amor universal, né? Primeiro ele nos dá um lar para que a gente aprenda a amar o que estão em volta de nós, né? E às vezes a gente faz isso por obrigação. Eu tenho que amar, né? É meu irmão, eu tenho que amar, né? É meu filho, eu tenho que amar, né? É meu marido. Não é isso que ele quer. Ele quer que a gente se ame realmente a todos, a humanidade. Então, toda vez que a gente vê alguém que está fazendo algo que a gente acha que é errado, a gente tem que pensar, se fosse meu filho, como é que eu ia julgar essa pessoa? Se fosse alguém que eu amo muito, o que eu iria falar? Como eu iria fazer? É isso que precisamos ter. É essa espada que Jesus nos deu. A espada para lutar contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, a nossa inveja, né? A nossa pequenez, a nossa maledicência que nós temos dentro de nós. O julgar o próximo. É essa a espada que ele fala. E a divisão, né? Porque eram muitas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Então, e hoje, até hoje existe, né? Numa própria casa, no próprio lar, cada um com suas ideias. E a gente tem que aprender que nós temos que aprender a respeitar o que o outro pensa. Cada um está num estágio de evolução, cada um na sua religião, no seu entendimento político, nas suas amizades, na roupa que usa, do jeito que gosta de viver, como quer viver,
Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ser severos conosco, não com o outro. Essa é a lição da noite de hoje. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, o Gleidson ou alguém, está aberto para depois a gente ir para as perguntas do Livro dos Espíritos. Muito bom. Não? A pessoa já está bem entendida. Então, tá bom. Então, vamos voltar, né? Nós estamos colocando aquelas 3 perguntas para que todo mundo possa ver. A Bia coloca sempre aonde procurar as respostas para quem não tiver o Livro dos Espíritos. E voltando, né, um pouquinho à aula passada, que eu não pude dar a minha opinião, porque eu estava sem poder falar direitinho, eu queria chamar bastante atenção que nos Livros dos Espíritos, aqui na pergunta que Kardec faz, ele não pergunta quem é Deus, e sim que é Deus, né? E na apostila que a gente tinha, né, que a gente já fez do ano passado, está aqui, né? Está lá. O que é Deus? Né? E ele fala. Kardec pergunta, né, para os espíritos, que é Deus? E ele responde: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Kardec insiste e quer se aprofundar mais um pouco. E o Espírito da Verdade responde: não, ainda falta para vocês um certo sentido. Então, o que quer dizer? Nós ainda não temos. Quanto sentido nós temos? 5, né? Ainda falta 1. Para a gente poder entender o que é Deus. Quando nós estivermos livre da nossa matéria, que ela não estiver tão obscura, estivermos elevados mais espiritualmente, a gente vai conseguir saber quem é Deus. Não agora. Agora nós vamos aceitar as coisas e vamos continuar aqui na nossa pequenez aprendendo. Então, as perguntas que foram feitas, né, para essa aula, é a pergunta número 4, onde se fala: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que se aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as suas criações. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, se nós não acreditamos em Deus, quem é que fez tudo isso que está aí fora? As árvores, os rios, o mar, o sol, a lua e tudo isso. Se a gente não acredita em nada, o nada não faz nada. Não é? Se a gente não acredita em Deus, se não acredita em nada, quem é que fez? O nada faz alguma coisa? Não, o nada não faz nada. Então, aqui está bem respondido. A pergunta número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda uma consequência do princípio de que não há um efeito sem causa. A nossa consciência nos diz que Deus existe. Quando fazemos algo de errado, o arrependimento vem rapidinho. Porque nós temos uma consciência. Isto é o nosso elo com Deus. Isto é a nossa negação com Ele. Não tem como. 6ª pergunta. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e do produto de ideias adquiridas? Ele está perguntando
se isso que a gente tem dentro de nós não seria de que nós aprendemos na escola, ou que lemos em algum livro, ou em algum lugar? E ele responde: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensino, ele não seria universal. E não existiria como as noções da ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensino. Porque vocês podem ver, mesmo os selvagens, eles acreditam em alguma coisa, né? Eles têm lá o Deus deles, o Deus da chuva, o Deus da lua, o Deus do sol. Eles têm isso dentro deles. Eles não foram aprender isso em lugar nenhum. É um instinto que está dentro deles. Então, é esse o instinto que nós temos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se a gente puder esclarecer mais um pouco, se eu não souber, eu vou procurar em outro livro. Ou se alguém que está ouvindo, que leu a lição, que prestou atenção, que foi procurar e que achou algo interessante para contar para nós, está em aberto. Ou ninguém leu as perguntas, ou todo mundo entendeu. Como é que é? Eu não tenho dúvida que Deus existe, né? Que bom. Ok, então. Então, está todo mundo bem? Está todo mundo esclarecido? Não houve nenhuma dúvida? Nós vamos passar, depois pedir para a Bia, por favor, Bia, você coloca mais 3 perguntinhas para a próxima aula, mas eu gostaria imensamente que todo mundo lesse, que todo mundo pensasse, que todo mundo estudasse, porque isso vai ajudando a gente a formar uma ideia, a esclarecer melhor as leis, porque todos os dias nós estamos aprendendo, né? Um aprende com o outro, é lendo que se aprende, é se instruindo, instruí-vos, 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 é o que nós precisamos, tá? Então, agora, agradecendo ao plano superior que aqui esteve conosco durante a aula, agradecendo a todos os ensinamentos que tivemos hoje, que possamos nos lembrar sempre das lições que foi dita essa noite. Nós vamos agradecendo ao plano espiritual. Eu agradeço a todos vocês a paciência de me ouvirem. Vamos agradecer pelo dia que tivemos e pedir para que a nossa noite seja serena, calma, de saúde. Vamos nos lembrar um pouquinho das pessoas que nesse instante estão tão necessitadas de saúde, de paz, de harmonia e principalmente pessoas que estão precisando desses ensinamentos que nós estamos tendo hoje e que não têm essa oportunidade. Não vamos perder a oportunidade que nós estamos tendo aqui de aprender, de falar em nome das leis de Deus. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Vamos de olhos fechados, imaginando o nosso mar, percorrendo agora por todos os cantinhos da nossa casa, colocando uma luz imensa e grande a todas as pessoas que ali se encontram. E agora vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, a nossos familiares, aonde quer que eles estejam nesse instante. Que Jesus também derrame sobre eles a luz, a proteção, a saúde, a sabedoria e o entendimento das leis de Deus. Para toda a humanidade, para o nosso Brasil, para o mundo todo, para todos os países, por todas as pessoas que nesse instante se encontram tão desesperadas por qualquer situação. Que Jesus misericordioso abrande a dor de todos eles.
que possamos, na quinta-feira que vem, estarmos todos juntos para podermos aprender juntos mais um pouco. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um nesse instante. Muito obrigada.